Fala pessoal, hoje a gente está aqui com o Leonardo Lemes, sócio da Service IT, professor e palestrante. A gente vai falar um pouco sobre como desenvolver uma cultura de segurança. Então, gostaria de apresentar o Léo aqui e seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Obrigado pela oportunidade. É um prazer poder ter esse espaço, poder compartilhar um pouco aí das ideias, né, das experiências com um tema tão relevante na comunidade de segurança como desenvolvimento de cultura de segurança da informação. E é sempre um desafio, né? Não tem jeito. Sempre um desafio, por vários dos motivos que a gente vai explorar aqui, e também porque no país a gente talvez ainda não tenha, ou provavelmente a gente ainda não tenha, estrutura, cultura de ter um profissional dedicado, na maioria das empresas. A maioria das empresas não tem um profissional dedicado para essa pasta, né, para essa disciplina. Então, o tema desenvolvimento de cultura em algumas empresas se limitam a ações muito específicas, não tem um dono, e a gente, quando compara com aquelas empresas, também do mercado brasileiro, que possuem uma liderança para o tema de conscientização, que possuem um investimento específico, é muito diferente, o engajamento é diferente, os resultados serão, por óbvio, muito diferentes. Com certeza. E a gente sempre pensa que criar uma cultura é fácil, né? Mas a cultura, ela é um passo a passo, ela exige uma conversa ali com todo mundo e que todo mundo esteja na mesma página, né? Como que você acha que acontece esse passo a passo aí? Rafa, essa é uma pergunta que eu acho que ela é bem complexa, né? E aí eu vou trazer um pouco da minha contribuição, que obviamente é só uma parte dessa verdade, né? Quando a gente fala de cultura de segurança, talvez seja interessante a gente dar um passo antes e pensar em cultura organizacional. Os profissionais, a literatura de cultura organizacional fala muito em desenvolvimento de cultura, né? Então não é algo que eu vou ali, compro de prateleira ou que eu crio, eu desenvolvo uma cultura. Mas o que é essa cultura? É o conjunto de valores, é o conjunto de práticas, é o conjunto de princípios que vão nortear o dia a dia de uma empresa. Então, na hora de tomar uma decisão, essa tomada de decisão ela está baseada na cultura dessa organização. Ainda me socorrendo aqui na literatura de cultura organizacional, a gente vai ver que desenvolvimento de cultura organizacional é algo que acontece ao longo dos anos. Não tem um projeto de 6 meses vão desenvolver a cultura organizacional dessa empresa. Não é assim, né? Porque é algo muito profundo, mexe com valores, princípios que depois vão refletir no dia a dia, na tomada de decisão das organizações. Então, quando a gente foca em desenvolvimento de cultura de segurança, a gente tem que pensar nisso. Quais são os conjuntos de valores, de princípios, de práticas, de abordagens que se conectam com a cultura organizacional e entender a segurança como um valor dessa empresa. Então, quando isso não acontece, quando essa iniciativa é ali da área de cyber e ela não ganha a empresa, acho que é difícil de falar de uma cultura de segurança para a organização, né? Com certeza. E entrar nesse processo de aculturamento também passa por conscientizar, educar as pessoas. Como que a gente pode ir seguindo esse passo a passo, fazer esse processo e quais que são as diferenças entre conscientizar, educar e criar a cultura? Eu acho que isso é um ponto-chave, assim, né? A gente tem que entender que existe uma diferença entre educar, conscientizar e capacitar, né? Se a gente recorrer aos frameworks, aos objetivos de controle da área de cyber, a gente vai ver essa distinção, tanto na ISO 27002 quanto no NIST, né? Então, existem publicações específicas sobre isso. Então, é bem importante que a gente entenda qual é o objetivo no momento. Eu quero conscientizar. Poxa, a atividade de conscientização ela é uma atividade que demanda mais tempo, né? Então, eu estou conscientizando ou eu estou educando e estou treinando. São 3 objetivos diferentes, são 3 abordagens diferentes e são tempos muito diferentes. Quem tem filhos tem essa vivência, tem essa prática, né? Tu educar, tu conscientizar, até o teu filho começar a chegar nos lugares e dizer bom dia, boa tarde, sem que tu tenhas que dizer deu bom dia, deu boa tarde, ele te viu fazer isso muitas vezes. E aí ele foi internalizando. E é um processo individual. Ele vai internalizar. Eu tenho 2 filhos, eu sei disso, né? Usei talvez a mesma abordagem, o mesmo pai, a mesma mãe, mas as respostas são diferentes. Então, nesse processo de desenvolvimento de cultura, eu acho que a gente tem que ter muito claro quais são as ações de treinamento com o objetivo de capacitar, né, desenvolver habilidades específicas, quais são de conscientização e saber que conscientização é um processo contínuo, de longo prazo,
né? E a educação como algo mais profundo que talvez envolva tudo isso. As abordagens, de novo, são diferentes, os tempos são diferentes, as métricas são diferentes, e tem algo que eu acho que precisa ser respeitado e que me parece, até para nossa audiência refletir, que a gente tem ignorado, que é o perfil, as personas nas empresas, né? Então, quando tu pega uma organização qualquer, tu tem perfis de pessoas muito distintas entre o nível executivo e a operação. E se a gente estender um pouco mais, esses programas de desenvolvimento de cultura não deveriam se limitar somente a essa empresa, mas a cadeia toda, os meus parceiros de negócio, etc. Pois bem, eu utilizar uma mesma abordagem para esse público tão diverso, ele é um equívoco do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de educação. Por quê? Porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Algumas são mais visuais, outras já aprendem mais rápido com outros estímulos, fazendo, por exemplo, né? Tem aí a cultura maker para nos mostrar isso. Então, eu acho estranho quando se começa um programa que, a princípio, tem o objetivo de desenvolver uma cultura de segurança e eu não respeito esse processo de aprendizado que ele é individual. Então, de maneira prática, eu tenho personas, né? E tenho grupos. Olha, para esse grupo aqui que aprende dessa forma, que tem essas características, a abordagem que vai dar resultado é essa aqui. Agora, será que essa mesma abordagem para esse grupo funciona, por exemplo, com o grupo de executivos? Eu vou levar a mensagem da mesma forma? Provavelmente não. E hoje me parece que a gente falta esse espaço de discussão em boa parte dos programas. Perfeito. E como que você acha que a gente consegue trazer isso para a prática, né? Como que a gente consegue fazer, passar pelo processo de conscientização, de educação e de aculturamento dentro das empresas, assim, levando isso para a prática? Eu acho que a primeira questão importante e grande desafio é que realmente faça parte da estratégia de segurança da organização o programa de desenvolvimento de cultura organizacional, né? Isso demanda apoio da alta administração, isso vai demandar investimentos, a gente precisa fugir das armadilhas de... Quando a gente pergunta assim, olha, me descreve aí o teu programa de desenvolvimento de cultura de segurança. Do outro lado vem uma resposta como, eu faço campanhas de phishing. Legal, muito bom que tu faça campanhas de phishing, até porque esta ameaça, ela está presente em boa parte dos ataques. Se a gente pegar um tipo específico de ransomware, a gente vai ver talvez 90, 95% desses ataques começando com phishing. Então, que bom, vamos fazer isso. Agora, limitar o teu programa de desenvolvimento de cultura e segurança a uma ação específica de simulação de phishing é pobre. É só uma parte, né? Então, esse olhar é muito importante. Eu preciso de um apoio, precisa fazer parte da estratégia e eu preciso entender que é um conjunto de ações. Essas ações, elas têm objetivos bem específicos, todas as ações precisam ser medidas, todas as ações, né, dentro desse programa de desenvolvimento de cultura. E eu preciso respeitar essas formas diferentes de aprendizado. Bom, se a gente consegue fazer isso, eu acho que de maneira prática a gente tem um bom encaminhamento. Depois eu começo a trabalhar quais são os componentes desse programa. Por exemplo, Rafa, eu tenho a sorte, o privilégio de ser muito consultado e convidado para palestras. E eu gosto muito desse espaço. Como professor, como educador, sabe, eu gosto muito desse espaço. Mas eu entendo que a palestra é um componente, e é um componente que, quando a gente pensa na retenção daquilo que está sendo discutido ali, é curto. Por mais eloquente que seja o palestrante, né? 2 semanas depois, se tu perguntar para aquele público o que foi discutido naquela palestra, isso já se dissolveu, né? Isso já se perdeu. Então, às vezes tu também vê isso, vamos fazer a semana da conscientização, vou trazer vários palestrantes. Bom, isso é legal, ok. Mas se não tiver dentro de uma estratégia em que o palestrante Rafa vem aqui falar sobre determinado tema e esse tema depois eu vou trabalhar ele em outros espaços com outras abordagens, meu amigo, o investimento nessa palestra vai se perder em 2 a 3 semanas. E, de novo, isso é algo que vocês vão encontrar respaldo e dados na literatura, né? Então, cada uma dessas atividades, elas contribuem com um tipo de retenção do conhecimento. Também pensando de maneira prática,
quando eu olho esse programa de desenvolvimento de cultura, eu tenho ações de capacitação. Eu tenho que pensar especificamente no que eu quero capacitar. Então, quando a gente pensa em competências que quer se desenvolver, a gente pode pensar conhecimentos que eu preciso desenvolver no meu time. Talvez conhecimento sobre a nossa política de segurança. Habilidades. As ações que eles precisam. Como que eu reporto um incidente? Né? Como que eu reporto um phishing? Como que eu reporto... Então, é prático. Como que eu criptografo o arquivo? Então tá, é o conjunto de habilidades, de fazeres. O conhecimento é o conjunto de saberes que o usuário precisa ter. As habilidades, o conjunto de fazeres, de ações que ele é capaz. E aí, conhecimento, habilidade, atitudes. Aqui está a conscientização. Aqui talvez esteja mais forte tudo isso que a gente está falando. Porque está no comportamento. E o comportamento pode ser coisas do tipo, eu ir lá orientar a Aline, o Rafa, porque eu estou vendo que eles estão fazendo algo que não está ok. Ou que vai nos colocar em risco. Não estar ok significa colocar em risco a organização. Então, as competências são isso, conhecimento, habilidades e atitudes que esse programa precisa trabalhar, está estruturado dessa maneira, né? Perfeito. E assim, né? Sempre que a gente entra nesse contexto, parece que o básico bem feito sempre vai se aplicar, né? Mas a gente sabe que até o básico tem certas limitações. Então, muitas vezes as empresas passam por muitos problemas durante o processo de conscientização, até chegar na educação e até, né, criar um aculturamento mesmo, já é muito complexo, porque acho que quando a gente passa ali pela conscientização, é fazer com que as pessoas conheçam, reconheçam aqueles riscos. Isso. Educar já é saber o fazer, né? Já é Mais realmente profundo, né? muito mais. E a cultura é que as pessoas passem isso pra frente, né? Levem isso. Isso começa a ficar no dia a dia da organização, no dia a dia das pessoas, e as pessoas não enxergam mais a segurança da informação como algo que é dever do departamento de segurança. Não, segurança da informação é algo intrínseco à minha atividade, né? Isso tem muito a ver com security by design. Muito a ver, né? Então as pessoas entendem segurança da informação como algo que faz parte das suas atividades. Quando a gente pensa uma sociedade pós-conhecimento, né? Quando a gente pensa que o cyberespaço é o ambiente no qual a gente exerce a cidadania através de atividades comerciais, de educação, de treinamento, de educação, de lazer, né? Um espaço de exercício da cidadania, a gente reconhece que é importante educar para o tema segurança cibernética. Né? Então, eu acho que tem um pouco dessas conexões também, de a gente entender que a gente está falando de algo que, para essa sociedade que tem no cyberespaço um ambiente fundamental, eu preciso de outro comportamento, eu preciso de outras atitudes. E isso é o mais difícil, né? Isso é muito complexo. Né? Tornar... além do espaço corporativo ali que leva, né, o que é o tradicional, o conhecimento tradicional de levar treinamentos, levar palestras, também tem que fazer com que as pessoas se conectem a esses temas, né? Esse eu acho que é um grande tema que também rende muito. Qual tem sido a bala de prata do mercado? Plataformas gamificadas. Né? Eu acho, nada contra, eu acho que a gamificação é um recurso importante para o engajamento, mas não é uma bala de prata. E é passível de muitas considerações. A gamificação possui limitações. Né? Então, de novo, o exemplo anterior, quando a empresa reduz o seu programa de desenvolvimento de uma cultura de segurança ao uso de uma plataforma gamificada, é muito raso. Por quê? Porque a gamificação, ela tem limites. Embora ela possa engajar, ela usa elementos de um jogo. Então, jogo é uma coisa, gamificação é outra. Né? A gamificação usa um subconjunto do jogo. O ranking, a classificação, o benefício, né? O que eu vou ganhar para... Isso pode engajar um determinado público, mas a gente pode imaginar um perfil de público que não se engaja, porque vai ganhar um vale de R$100, né? É difícil tu medir, não é impossível, mas é difícil tu medir nessa abordagem gamificada o quanto de aprendizado profundo se gerou. Porque normalmente a abordagem é mais superficial. Eu não tenho uma experiência imersiva na maior parte das plataformas gamificadas. Eu tenho aqui um phishing sobre... Tem o calendário de phishing do ano. Legal, muito bom, muito bom. Mas, e o meu ambiente? Sou uma indústria de alimentos, eu tenho ameaças específicas, eu sou uma companhia aérea. Então, falta
a imersão. A imersão é que pode fazer a diferença, na minha opinião, nesse jogo. É o próximo salto. Então, de novo, plataforma gamificada. É bom para engajar? É bom para engajar. Mas qual é o público que ela engaja? Engaja por quanto tempo? Se a gente for olhar os players de plataformas gamificadas, a gente vai ver que eles têm uma certa dificuldade, depois de determinado tempo, de ter essa retenção e esse engajamento. E que esse engajamento não é igual para todos os públicos da empresa, né? Por outro lado, eu acho que o jogo, de novo, eu separo bem, né? O jogo e a gamificação. O jogo, ele traz um aprendizado mais profundo. Ele traz um aprendizado que a gente consegue medir também é possível de medição, e ele é mais profundo, porque ele é imersivo. Né? Pode ser um jogo de tabuleiro, se tu gosta de jogos de tabuleiro. Pode ser o tabuleiro físico, pode ser online. Eu posso trabalhar outros jogos, porque os jogos, eles têm mecânica própria. Né? Não é só a questão da gamificação, do ranqueamento. Ele tem uma mecânica própria, ele tem uma lógica, ele tem uma estrutura para que o aprendizado seja profundo. Então, claro, a gente tem essa oferta no mercado brasileiro também. Acho que ainda muito tímida, né? Eu acho que jogos de cartas, jogos de tabuleiro, né? Jogos online são importantes porque eles trazem um pouco dessa imersão. Sobretudo quando esse jogo ele acontece numa lógica imersiva de estou no meu ambiente. Né? Sou uma companhia aérea, eu estou no hangar. Eu estou aqui nos espaços que eu reconheço com ameaças que fazem sentido. Aí chegou uma mensagem de phishing, eu estou jogando com o Rafa, estou jogando com a Aline, eu notifico para o Rafa sabe o que fazer. Então, assim, essa dinâmica, ela me parece que traz um aprendizado mais profundo do que aquele estímulo que tem lá na gamificação, né? Muitas vezes, quem respondeu mais rápido pontua mais. Gente... Né? Talvez se eu estiver treinando uma equipe de resposta a incidente, o tempo de resposta, desde que seja uma resposta correta, possa ser interessante. Mas na maioria das vezes não é isso. Né? Eu não acho que tu tenha que pontuar porque tu foi mais rápido do que eu. É a profundidade, a qualidade da resposta. Então acho que aqui é que a gamificação encontra algumas limitações, algumas barreiras que podem ser superadas também, né? Dependendo das dinâmicas, das mecânicas que forem utilizadas. E como você falou também, né? Ter o calendário de phishing também tem certas limitações, né? Porque como que a gente consegue separar quem que foi a pessoa que realmente identificou que aquilo é um phishing da pessoa que simplesmente não abriu o e-mail, né? Isto, né? Então tu fica na hora que tu tá analisando esses dados, o que eu consigo concluir sobre as pessoas que não clicaram? Não consigo concluir nada, não tem uma ação, né? Então eu fico com hipóteses ali, mas eu não consigo ser mais assertivo em algum tipo de análise, né? Então eu acho que a gente tem esses desafios, a coisa de confundir o game com o jogo. Eu acho que o jogo tem muito espaço, né? Vou treinar um time de DevSecOps e vou usar um jogo de carta, um jogo de tabuleiro, muito legal. A gente tem algumas iniciativas, né, de jogos de tabuleiro, por exemplo, com privacidade de dados. Então isso eu acho legal, essa tomada de decisão, né? Então eu vou tomar um jogo. E eu uso uma técnica dessas em uma das disciplinas que eu ministro, Rafa, em que os alunos, eles jogam, é um jogo de tomada de decisão baseado em riscos. Né? Então é no momento que eu estou passando para eles o processo de gestão de riscos e que eu quero que eles exercitem essa lógica de analisar, avaliar riscos. Então vamos para uma plataforma que permite, então tu vai tomar decisões do dia a dia, como se tu estivesse na posição de liderança de cyber e sempre baseado em riscos e olhando para o investimento, Bom, essa ação aqui vai consumir tanto do meu orçamento. Aqui eu estou assumindo esses riscos. Então, eu acho que aqui eu tenho um pouco dessa imersão, né? Com certeza. E agora uma provocação, né? Porque eu acho que como que você acredita que onde que as empresas estão falhando nesses processos, né? De criar uma cultura, gerar um aculturamento de segurança? Acho que é um processo de desenvolvimento e talvez aqui no país a gente tenha esse desenvolvimento, como em outras ondas em cyber, eles não acontecem exatamente no tempo que a gente gostaria, né? Eu acho que um dos grandes desafios é entender essa como uma disciplina estratégica para a segurança e isso fazer parte da estratégia. Então, muitas vezes, e os colegas aí, executivos de segurança talvez fiquem chateados comigo, mas muitas vezes o CISO não é o patrocinador, cara. Ele está pensando o orçamento para o próximo ano e não tem um conjunto de ações robustas, sistemáticas para conscientização.
Né? A gente ainda vê muito isso. Qual é o teu orçamento para conscientização? Não tenho. Eu tenho para renovar o XDR, mas a conscientização, talvez se sobrar um orçamento, isso ainda é muito comum. Né? E isso tem seus desdobramentos práticos. Quantas das empresas brasileiras que possuem um assento, uma pessoa nessa cadeira de conscientização com essa responsabilidade? A gente vai encontrar um número bastante reduzido ainda. Já temos. Talvez há 4, 5 anos atrás não tínhamos, né? Mas ele é um avanço pífio. Então, acho que a grande barreira ainda é esse patrocínio, ainda é entender de fato a conscientização como algo que é importante, que é fundamental, para que aquele velho, já surrado argumento de que a segurança, que as pessoas são o elo mais fraco da corrente, não são, né? Depois de ter se investido muito em tecnologias diversas, a gente sabe que as pessoas é que são a fortaleza da empresa. Então, para isso não ser só um texto, para que isso seja uma prática, eu preciso pensar, preciso investir, preciso ter uma estratégia que respeite as diferentes formas de aprendizado das pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes erros ainda. Né? Perfeito. E quando a gente fala de pessoas, né, a gente também está pensando que elas desanimam, né, que elas param de engajar, e isso é um dos grandes desafios, né? Como que você acha que pode superar? Aí é que eu menciono, né, a questão da gamificação. Cara, tem uma hora que tu já ficou no ranking em primeiro lugar 300 dias no ano, que tu já levou todos os bônus ali e que tu já entendeu a dinâmica também da plataforma. Né? Então, tu já não entra mais, aquilo já não apetece mais. Então, de novo, um programa de desenvolvimento de cultura e segurança, ele tem um conjunto de componentes que não pode se limitar à simulação do phishing, que não pode se limitar a uma plataforma gamificada, que tem que ter outros espaços de atuação. Né? Talvez essas pessoas possam assumir responsabilidades. Eu gosto muito do papel do embaixador, né? Tem outros nomes aí no mercado, mas aquelas pessoas que dentro do setor elas têm uma responsabilidade maior por levar a mensagem de segurança, né? Eu acho que isso pode funcionar bem, entre outras tantas abordagens, porque as pessoas cansam, né? Então, trazer essa prática para o dia a dia, é que as pessoas entendam que segurança não é um extra, né? Segurança é a parte ou é como nós fazemos o nosso negócio aqui na empresa, isso é fundamental. E isso combate essa fadiga aí, né? Ou ajuda a combater essa fadiga. Né? Eu sempre traço um paralelo entre a segurança do trabalho, né? Há Há 40 tantos anos dias atrás. sem incidentes. Exato. 40 anos atrás, a gente era improvável pensar o tanto de técnico de segurança do trabalho que teriam dentro das empresas. Exato. E o processo de aculturamento envolve trazer pessoas para brigadas de segurança do trabalho. Né? Eu trabalhei muito tempo em estoque, então a gente vê isso, né? De pessoas que têm que ser um embaixador ali da segurança do trabalho. E depois, acho que o processo de segurança, né, digital também passa por isso, né? Eu acho que sim. Aqui também tem armadilhas, né? Quem já implementou programas baseados nos guardiões, nos agentes, sabe que pode passar uma mensagem para a empresa que é um pouco complexa, que é de que esse guardião é responsável pelo tema segurança no departamento X. E não é isso. Todos são responsáveis. Esse cara é uma referência. Essa pessoa, ela é uma referência. Né? Essa pessoa, ela tá ali para não deixar o ritmo, a performance cair. É um estimulador. Né? Tá ali para estimular, tá ali para ecoar as mensagens. Mas a responsabilidade continua sendo de todas as pessoas. Então, isso é chave. Que as pessoas de fato entendam que segurança não é um extra e que segurança da informação não é uma atividade apenas do time que está lá no SOC, na segurança ofensiva, defensiva, mas que o modo como a gente faz as coisas nessa empresa. Né? Isso é bem importante. Com certeza. E como que a gente pode pensar, né, e sair só de culpar as pessoas, né? Pensar que isso já mudou, com certeza, de que as pessoas são o elo mais fraco. Isso. A gente já consegue enxergar. Mas eu acredito que ainda dentro das empresas é um processo muito difícil envolver as lideranças, fazer com que elas participem, com que elas tenham envolvimento direto com o processo de conscientização e aculturamento. Como que a gente pode trazer essas lideranças para perto, mostrar o valor dessas ações para elas também?
eu acho que é uma pergunta assim difícil, não tem uma única resposta, né? Mas quando eu vejo as lideranças de segurança discutindo, qual é o papel do CISO? Agora tem uma onda que eu acho legal, o CISO buscando espaço no conselho de administração, né? Isso feito com seriedade, eu acho que é promotora dessas ações aqui, né? Agora, entre todas as atribuições do executivo de segurança, do CISO, do gerente, enfim, de segurança, eu acho que a principal delas é educar o board. Né? E esse CISO, essa liderança, muitas vezes tem muita dificuldade de se relacionar com o board, não fala a mesma língua, encontra muita dificuldade. Então, passa por aí. Né? Porque esse profissional de segurança, ele tem que conseguir, ele tem que aportar esse conhecimento, ele tem que ajudar a educar os líderes do negócio para que eles percebam essa importância. Talvez eu tenha um exemplo que possa nos ajudar nesse raciocínio. Quando eu estou lá dando aula de gestão de segurança para os alunos de engenharia de produção, a primeira aula tem uma distância muito grande, porque o engenheiro de produção, ele, a princípio, não sabe nada de segurança da informação. E ele talvez tenha até uma dificuldade de reconhecer a segurança da informação como algo que ele, diretor de uma planta, tenha que se preocupar. Mas no momento que a gente vai falando sobre os riscos, no momento que a gente vai mostrando, indústria 4.0, que legal, essa é a tua pauta, agora já 5.0, né? Que legal, que bom. Mas tu percebe os riscos cibernéticos que estão envolvidos aí? Tu sabe que esse sistema cyberfísico que está na tua produção, que vai te trazer aumento de produtividade, de eficiência e de eficácia, ele também pode ser invadido, e isso pode comprometer a qualidade da peça que tu está produzindo, e tu só vai saber disso quando o carro, por exemplo, estiver rodando e essa peça desgastar muito antes do previsto. Isso pode acontecer por espionagem, pode acontecer por uma fraude. Então, quando a gente educa, quando a gente se aproxima da realidade dessas organizações, eu acho que a gente dá um grande passo. Ainda acho que é um desafio para as lideranças, né? A gente ainda tem muito líder de cyber que não desceu para a produção, né? Certa vez, conversando com uma dessas lideranças, ele me contou um caso que eu achei muito legal. Ele trabalhava numa empresa que faz venda de um tipo de alimento, né? Então, o onboarding dele foi indo lá no frigorífico, indo lá no ponto de venda, né? Ele serviu os clientes. Então, ele de fato desceu para a operação para entender, bom, eu sou o responsável por segurança da informação dessa empresa. Que faz o quê? Como que faz? Quem faz? Né? E isso tem um valor direto com os programas de conscientização. Porque aí eu não vou ficar elucubrando cenários em que os meus funcionários, que os meus colegas de trabalho não se veem. Né? O que pode acontecer nesse ambiente e que pode se tornar um risco de segurança? Aí tu agrega valor. Aí é o aprendizado com significado. Né? Tu ficar falando de algo que está muito distante da tua realidade pode ser interessante a título de exemplo. Mas quando que isso dura, né? É quando as pessoas se veem, isso pode acontecer no meu ambiente, isso aqui faz sentido. O aprendizado por significado. Com certeza. E trazer isso para o prático, né? Fazer com que as pessoas se identifiquem, entendam as situações. E acho que isso é o mais importante, porque cada empresa tem as suas particularidades, tem os seus próprios desafios e tem que compreender isso, né? E passa também pelo time de segurança ali, e quem está à frente da conscientização também compreender esses desafios, né? Compreender esses desafios e assim, né, quando a gente fala desses times responsáveis, as empresas que possuem, né, essa liderança e essa força de trabalho que tem esse objetivo de ajudar no desenvolvimento e aprimoramento da cultura, a gente tem que entender que esse time, ele tem especificidades, né? Algumas empresas ou alguns profissionais de segurança talvez deixem esse assunto em segundo plano porque não é tão técnico, o profissional não precisa ser tão bom. Não, ele precisa ser excelente, cara. Porque ele tem que conversar, ele tem que ter uma boa base técnica, ele tem que conseguir compreender as formas de aprendizado, de interação. Né? Então, ele está na fronteira de duas áreas, de uma área bastante técnica com o aspecto humano. Então, esse profissional, ele também não é fácil de achar. A gente está num país que tem um gap, né, uma falta de profissionais de segurança cibernética reconhecida. Então, quando a gente fala especificamente desse profissional, a gente tem que lembrar que não é qualquer profissional que está aí
que pode vir para esse time. Ele tem que ter um conjunto de habilidade, de competências muito específicas para que ele possa agregar valor. Porque ele vai lá conversar com o time de DevSecOps, né? Entender questões específicas, porque ele vai montar um programa para esse time. Então ele tem que, no mínimo, né, ter os fundamentos dessa área e para ser capaz de interagir com esse time. Então, a gente também precisa ter esse olhar. Esse time é um time muito qualificado. Esse time tem que ter conhecimentos muito específicos, né? As abordagens centradas em pessoas, elas demandam uma série de skills, né? Que talvez a gente não encontre tão facilmente assim nos times de cyber. Então, eu vou buscar lá na área de recursos humanos, vou buscar em outras áreas do conhecimento profissionais que têm essa habilidade. Né? E eu acho que esse é um grande desafio, e aí também está a beleza da coisa. Né? A gente pode ter uma área dessas com diversas competências diferentes que vão agregar. Com certeza, recursos humanos muito próximos. De novo, eu me agarro aqui às nossas referências. Né? Quando a gente olha para a ISO 27002, tem lá segurança em recursos humanos. Quem deveria ser dono daqueles controles? Não é o CISO. Não é mesmo, porque até faltaria competência para ele para isso. Né? Então a gente precisa estar com a área de recursos humanos muito próximos. E como aproximar? Como que você acha que a gente pode formar essas pontes entre as áreas de segurança e outras áreas? Eu acho que a linguagem comum é a linguagem de riscos. Né? A linguagem de riscos, é claro que eu tenho que levar ela de diferentes formas. Quando eu estou conversando com o executivo financeiro, eu estou falando de riscos que impactam, né, lucro cessante, resultado da empresa. Quando eu estou falando com a área de recursos humanos, os argumentos são outros. Então, assim, eu preciso levantar da minha cadeira e ir até as áreas. Se eu ficar esperando que as áreas venham até a mim, provavelmente isso não vai acontecer, ou só vai acontecer depois do incidente. Então, eu, como área de segurança, eu, como liderança de segurança, e eu entendo que, de novo, é a responsabilidade do CISO se eu não tenho um profissional de conscientização, eu preciso promover esse diálogo. Né? Um diálogo sobre riscos, um diálogo sobre práticas, para que eu possa engajar. Né, para que eu possa engajar. Eu não estou dizendo de forma alguma que é a liderança de segurança que tem que operacionalizar esse programa, mas ele tem uma responsabilidade, né, de engajar as pessoas, de levar essa mensagem, de educar o time de RH ou a liderança de RH sobre a importância da segurança. E talvez uma das maneiras seja isso, mostrando, olha, aqui as práticas, os códigos de práticas de segurança, tem um capítulo específico para vocês. Isso aqui é segurança em pessoas. Esse controle tem que estar aqui dentro dessa área, porque é por aqui que as pessoas ingressam na empresa, é por aqui que as pessoas saem da empresa, é por aqui que tem mudanças, né, de contratação ao longo do ciclo de vida do profissional na empresa. Então, essa área precisa se reconhecer como um parceiro muito importante para a conscientização. Da mesma maneira que o marketing, né, da mesma maneira que a operação e que outras áreas também têm a sua contribuição. E aí, Rafa, talvez tenha uma controvérsia aqui muito grande. Muitas vezes a nossa principal resistência está na área de TI. Né? Talvez, assim, quem tenha mais dificuldade para fazer adesão aos programas, sejam de conscientização, desenvolvimento de cultura, seja exatamente a área de tecnologia da informação. Né? Isso é estranho, isso é controverso, mas isso acontece, tenho certeza que a nossa audiência se vê ou percebe isso acontecendo. Eu acho que assim, né, até quanto mais digitalizado é a empresa, né, quanto mais ela tá ali dentro do escritório, mais dificuldade também traz, né? Então, né, esse é um outro aspecto bem importante, né? A gente tem hoje equipes híbridas, né? E tem seus desafios, porque se eu estou trabalhando numa gestão híbrida, o meu programa, seja ele qual for, mas aqui a gente está falando de desenvolvimento de cultura, ele tem que alcançar as pessoas da mesma forma. Ah, só para quem vem para o escritório vai ter a palestra tal, a atividade tal ou o jogo tal. Não faz nenhum sentido. Então, tu não entendeu o que é gestão no modelo híbrido. No modelo híbrido, seja na presencialidade ou, né, no espaço remoto, a mensagem tem que chegar da mesma forma. E isso traz para a gente uma complexidade de como organizar o programa para que um espaço ou outro não seja privilegiado. Aquela coisa, né? Ah, temos uma tomada de decisão importante para fazer, reunião presencial. Se o teu modelo é híbrido, o hibridismo, né, vai requerer que tu contemple, que tu dê condições para que todas as pessoas envolvidas nessa tomada de decisão participem do mesmo modo. Então isso também traz alguns desafios aí.
Com certeza. E acho que também, né, voltando um pouco naquele tema de cada particularidade, cada setor ter a sua particularidade, né? Eu acho que quando a gente está falando ali, a gente tem uma mentalidade de que um ataque cibernético ele é aquele ataque que para tudo, né? Que aconteceu, acabou. Mas vai além. Se a gente for pensar em crimes financeiros ali, que podem ter fraudes, né, que são destinadas a analistas, ou pensar em uma invasão que realmente pode começar ali numa linha de fábrica, ali embaixo, né? Todas as pessoas precisam ter, pelo menos, consciência desses riscos, né? Como Com levar certeza, esse... com certeza. Sabe o que tu estava falando? Eu lembrei, assim, de algumas experiências conduzindo auditoria, que na mesma empresa, tu sai de um departamento em que as pessoas responderam a auditoria com afinco, com engajamento, que tu vê as práticas acontecendo. As pessoas, inclusive, vêm e falam de erros. Olha, a gente estava classificando a documentação assim, aí mudou o critério porque a gente viu que estava interpretando errado e tal. Que legal, né? Tu tá vendo que a liderança, né? E que as pessoas ali estão engajadas. Aí tu atravessa o corredor dessa mesma empresa, 2, 3 metros depois, cara, todo mundo fugindo da auditoria, as pessoas não querem conversar, o índice de não conformidade nesse departamento é gigante. Qual é a diferença aí? A liderança. Né? E aí tu tem evidências bem objetivas disso. Enquanto num departamento tu olha a adesão das pessoas às reuniões, às atividades de conscientização, e tu vê um engajamento lá em cima, no outro departamento, o diretor daquele departamento não estava engajado. Ele não havia participado de nenhuma atividade. Portanto, ele não era promotor dessa iniciativa no departamento. Né? E foi ali que a gente encontrou o maior número de não conformidades. Então, eu acho que é isso. Né? O que explica, em parte, essa discrepância é a liderança, de novo. Né? Porque todos eles foram submetidos ao mesmo conjunto de atividades. Aqui tinha um índice de participação maior e a gente vê um nível de maturidade, ou de conformidade, melhor dizendo, maior. Aqui é consequência do não engajamento, né? E aí a liderança não está sendo cobrada por isso também, né? Ou pior, né, cara? Fica com aquela coisa do score. Ah, tem que participar. Então vai lá e participa. E tu não consegue medir de maneira eficiente o conhecimento desenvolvido. Aí cai naquela história de, vamos fazer uma prova aqui. Poxa vida, né? Isso precisa ser revisto também. E como que você acha que a gente pode, né, desenvolver métricas, gerar relatórios que comprovem a absorção desse conhecimento? Como que isso está sendo, gerando esse aculturamento? Eu acho que existem várias formas, né, Rafa? Assim, quando a gente olha, existem alguns frameworks para avaliar o nível de maturidade das campanhas de conscientização ou dos programas de desenvolvimento de cultura. Então, acho que isso é legal, acho que isso é interessante, porque tem métricas associadas, né? Então, eu acho que isso está ok, né? Acho que isso é bom que a gente faça. É claro que talvez não, né? É muito importante conectar isso com os riscos e com os incidentes. Para mim, não existe um indicador melhor da eficiência e eficácia dessas ações do que a redução dos incidentes. Talvez esse seja o caminho mais óbvio, né? Mas eu acho que é irrefutável esse número, né? Olha, antes das ações que foram promovidas aqui de desenvolvimento de cultura de segurança, nós tínhamos essa realidade quantificada. Agora nós temos essa aqui. E a gente consegue atribuir a cada um desses resultados, relacionar ele com as ações que foram tomadas. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Mas isso é gestão. Isso requer tempo, isso requer expertise, isso requer plataformas, isso requer dados, isso requer analytics, para que a gente realmente possa fazer isso de uma maneira que não seja subjetiva, né? Não seja... Uhum, com certeza. Eu acho que é sempre importante também ter uma comunicação clara sobre o que se espera desses programas, dos projetos, como que isso pode alcançar. Os OKRs desse projeto, né, desse programa para esse ano, porque é uma escalada, é uma caminhada de desenvolvimento. Então eu não vou alcançar todo o patamar desejado em um ano. E isso até independe de investimento. De novo, as organizações são compostas de pessoas e as pessoas têm o seu tempo de aprendizado. A gente pode, com algumas práticas, tentar acelerar, mas é preciso se respeitar. Eu acho que hoje em dia a gente já entende isso, né? É preciso se respeitar os tempos das pessoas. Né? Claro que isso não significa vou levar ad eterno aqui. Não, de novo, eu posso acelerar, tem que ver se isso não está relacionado com o engajamento. Né?
mas é preciso que tenha esse espaço, essa compreensão de que não se resolve esse problema ou esse desafio num espaço curto de tempo. Nem com investimentos pífios, né? Exato. E assim, a gente já está caminhando para o final, né? Já chegando ali para finalizar, eu gostaria que você trouxesse algumas recomendações, como que a gente pode, né, prezar pelo desenvolvimento dessa cultura de segurança dentro das empresas aqui no Brasil. Legal. Eu primeiro acho que a gente precisa se conectar, né? Nós temos excelentes profissionais que estão ocupando esses espaços de conscientização no país, né? Então, se conectar com essas pessoas é importante. Para quê? Para compartilhar as experiências, para ouvir, para fazer a troca. Isso acelera o nosso aprendizado. Isso é importante. Acho que outra coisa muito relevante, como profissional da área de desenvolvimento de cultura de segurança, é estudar sobre o tema, né? Às vezes eu tenho a sensação de que a conscientização é um tema fácil. E aí eu me atiro ali sem nenhuma base. E não é assim, né? Definitivamente não é assim. A gente pode olhar grandes institutos internacionais renomados na área de educação cibernética com formações muito sólidas na área, né, de conscientização, de desenvolvimento de cultura. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é a gente precisa estudar. E talvez a gente não tenha essa oferta no Brasil de espaços para um estudo mais profundo ainda, né? Então, vamos nos conectar com as pessoas que já trilharam esse caminho, isso é legal. Num mercado como o que a gente está aqui, São Paulo, são inúmeras as oportunidades para isso, né? Vamos estudar, né, para sair da superfície. Acho que nós estamos, quando a gente fala de conscientização, acho que a gente ainda está na superfície desse mercado ou desse segmento, né? Acho que os provedores de soluções vão evoluir muito nos próximos anos também. Acredito muito nesse aprendizado imersivo, né? Onde eu não preciso, talvez não tenha mais que acessar uma plataforma ou acessar um link, mas que no meu dia a dia esteja integrado essa abordagem a essa plataforma. Então, se eu estou lá executando uma ação que pode colocar em risco, isso os agentes podem nos trazer essa inteligência, né? E aí se abre outro assunto, né? Inteligência artificial em programas de conscientização, desenvolvimento de cultura, qual o impacto, como eles podem contribuir para isso. Então, acho que é um pouco disso. Me conecto com as pessoas, busco o meu aprendizado, talvez, digamos assim, mais formal, e estou olhando para frente também, estou olhando como tudo que está acontecendo aí, e aí a gente não pode esquecer a IA, como que ela pode contribuir para que a gente tenha programas melhores, né, mais eficientes. Perfeito. Léo, agradecer pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui, conversar com a gente, falar um pouco, trouxe insights aqui que eu acho que são muito importantes na realidade do mercado brasileiro, né? E queria aí falar se você tem alguma mensagem, deixar alguma coisa final. Eu queria, bom, de novo agradecer, né, Rafa, um espaço desses, né, eu me sinto privilegiado por receber o convite, estou sempre à disposição e eu acho que se tem uma mensagem, assim, eu acredito muito na educação como algo que pode realmente mudar a nossa realidade, seja como indivíduo, como sociedade. E na área de segurança, a gente precisa muito da educação, como a gente discutiu aqui, porque nós estamos numa sociedade que está ainda engatinhando quando a gente se reconhece no cyberespaço reconhece no cyberespaço um ambiente para o exercício de cidadania. Então aqui a gente tem uma questão de educação. E quando eu falo de educação, eu vejo que isso poderia estar integrado à educação básica, inclusive, como acontece em outros países já, né? Então, a educação acho que é assim, o tema que a gente precisa se debruçar mais e é o tema que vai nos ajudar a dar o próximo passo em segurança cibernética. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Léo. Obrigado. Agradeço a audiência aí, pessoal. E se você acredita, qual que é o maior desafio que as empresas enfrentam aí para criar uma cultura de segurança, deixa aqui nos comentários, que é sempre importante para nós. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima para mais um Fichex Talks.